Olá, nós vamos agora fazer um servidor web rodando Flask, que é um framework Python. Então, uma página simples, apenas com um Olá Mundo, também uma mensagem de boas-vindas, como um outro exemplo que nós já temos fazendo com o Node. E a partir disso, nós vamos, com essa aplicação, esses dados da aplicação, nós vamos guardar essas informações dentro de uma imagem Docker. Então, para isso, primeiramente, nós vamos criar uma pasta, né, um novo arquivo, uma nova pasta chamada Flask. Pode chamar de Flask Docker, eu vou chamar ela de Flask. Vou chamar de Flask app e já vou explicar o porquê que eu vou chamar outro nome. E vou abrir um terminal aqui. E neste caso, eu vou criar um ambiente virtual Python usando o Poetry, né? o Poetry. Já tem outros vídeos que eu disponibilizei explicando como se utiliza o Poetry e como fazer para instalar, como criar novas máquinas. Aqui então nós vamos só utilizar os comandos do Poetry padrão. Vou executar o comando Poetry init. Aqui é importante, né? Ele vai colocar o nome do pacote como Flask app. Se você, como eu fiz aqui, o nome do outro pacote foi Node, né? Se aqui eu chamasse ele de Flask, daria conflito com o nome do pacote, né? Então tem que tomar esses cuidados aí, né? E vou deixar essas principais informações como padrão e vou dizer que eu não quero adicionar nenhum pacote adicional, né? Nenhuma outra informação adicional no meu pacote. Ele vai criar esse arquivo de configuração do Poetry. Depois disso, eu posso fazer um Poetry install para ele criar um ambiente virtual. Ele vai criar na pasta do meu usuário. Então agora eu posso executar um Poetry shell e adicionar o Flask. Ele vai baixar as experiências do Flask e vai disponibilizar para mim. Uma hora que eu fiz isso, eu já tenho esse Flask, essas configurações básicas do Flask rodando, eu posso aqui, agora nesse meu ambiente, criar um novo arquivo. Eu vou chamar aqui também de app.py e vamos fazer então um servidorzinho web básico usando o Flask. Então, a partir do Flask, eu vou importar o Flask e o comando render template. E agora eu vou instanciar uma aplicação Flask básica e vou monitorar essa aplicação, né, com esse padrão de projeto para que quando vier uma requisição do tipo get no endereço barra, então ele vai executar essa função que eu vou colocar aqui embaixo, que eu vou chamar ela de index. E essa funçãozinha ela só vai renderizar um arquivo HTML básico para mim, né? Então um arquivo index.html. Vou salvar isso e vou ouvir então, né, fazer aqui um script para que eu ouça o servidor Flask, né, botar em execução nesse host. Então vou colocar um app.run quando eu executá-lo, dizendo que o meu host é essa minha máquina que está aqui disponibilizada. Pronto, né? Um exemplozinho básico feito em Flask. Eu não tenho esse arquivo index, para isso eu preciso criar. Então eu crio uma pasta chamada templates. Uma pastinha chamada templates. E dentro dessa pasta chamada templates eu vou criar um arquivo chamado index. Um novo arquivo chamado index.html. E aqui eu posso utilizar, por exemplo, eu vou usar o snippet aqui do próprio eu poderia utilizar esse snippet aqui do próprio Visual Studio Code, né? Mas para não poluir muito esse código, vou fazer uma coisa simples, né? Eu vou só deixar esse doctype aqui em cima, né? Eu vou colocar o HTML, vou colocar um cabeçalho com um title falando boas-vindas e no body dessa mensagem HTML, então eu vou colocar um H1 com boas-vindas ao Flask. Pronto, um exemplo bem simples, né, de execução do Flask. E agora, então, aqui neste caso, eu posso executar, né, o Python app.js. Ele vai ouvir então na porta 5000, que é o padrão é o padrão dele. Então agora eu vou abrir um navegador com Firefox e vou colocar aqui localhost na porta
5.000. Então está em execução, né? Boas-vindas ao Flask. Pronto, é só isso, né? Se eu parar a execução desse Flask que eu coloquei para executar aqui na minha máquina, se eu parar essa execução aqui, voltar ao navegador, pronto, já não vai ter mais nada, vai dar um erro, né? Que não consegue se conectar. E se novamente, então, eu executá-lo, ele vai voltar vai disponibilizar novamente o servidor fornecendo essa página.